E aí, pessoal do YouTube, eu sou Linux BRS e vamos aqui a um comparativo entre celulares, né? Vamos fazer um comparativo entre celulares que custam a partir de 879 e a partir de 1190. Por que a partir de? Porque esses são os preços que estão a partir de lá no Shopping Google, né? Vocês procurarem lá, a data de hoje, só para vocês terem uma referência, é 30 de abril de 2016. Com a lei do bem voltando aí, os celulares eu vejo que já começaram a cair de preço, certo? Então só vocês aguardarem mais 1 ou 2 semanas aí, que quem sabe já começa a ter um precinho melhor aí para quem quiser trocar o celular, né? Então aguarda mais um pouquinho. Esses são preços a partir da data que eu falei para vocês e vamos lá, né? Da linha LG eu peguei 3 smartphones aqui, ó, o LG K10, o G4 Stylus, o G4 Bit. Da linha Lenovo, o K5 e o A7010, da Samsung, o J5 e o J7, da Motorola, o Moto G terceira geração de 2 GB, o Moto G Turbo Edition, e da Asus eu peguei o Zenfone Selfie. Eu não peguei da Sony, certo? Qual outra marca que eu também não peguei? Eu não peguei da Xiaomi. Eu peguei basicamente esses aqui que são o que as pessoas mais perguntam, né? E também um ou outro só para efeito de comparativo, né? Então vamos lá. O LG K10 ele tem um destaque pelo Android 6 que já vem de fábrica, certo? Outros aqui podem estar até já com o Android chegando, tal. Por exemplo, o G Turbo Edition que eu tinha, que estava na 6, entendeu? O Moto G terceira geração, mas todos aqui o que vem de fábrica começou a vir de fábrica, né? Então o LG K10 ele tem um destaque por vir aí com o Android 6. E a câmera frontal de 8 megapixels, assim como, eu até esqueci de marcar aqui, assim como o Zenfone Selfie, que depois a gente vai falar, certo? No restante, não tem muita diferença, né? Certo? O LG G4 Stylus, né? O único problema dele é que ele é 3G, certo? E tem um asterisco aqui em 2900 porque em muitos lugares fala que é 3000 mAh e na verdade ele é 2900 mAh. Lá fora tem esse modelo brasileiro aqui que é vendido, ele vem com 8 GB de memória de armazenamento, mas aqui é vendido com 16. Então existe um desencontro das informações, certo? E pelo fato dele ter 3G, ele perde um ponto, então no meio ponto, eu não lembro se era meio ponto, acho que era um, quer ver, nós temos aqui, já falo para vocês, ele perdeu um ponto porque ele é 3G. Gente, tem que ser 4G, apesar do tempo dele ter sido lançado lá atrás, tal, mas obviamente deveria ser 4G, né? LG 4-bit, né? Ele se destaca assim como os outros com a tela Full HD, mas ele tem um agravante, somente 8 GB de memória de armazenamento. Isso pesa, né? Isso é muito ruim, né? No restante, tudo dentro do padrão. O Lenovo K5, eu acho que o mais recente aí, lançamento de todos esses aqui, ele tem o destaque para 2 GB de memória RAM, certo? Porque tem outro também que tem 3, né, que é o Selfie, mas tem um destaque aí, a partir de 2 GB já começa a ganhar um destaque, certo? No restante, tudo dentro do padrão. O Lenovo Vibe, o A7010, o primeiro a ser lançado em dezembro de 2015, né? Que eu já trouxe aí para o canal. Ele tem o destaque da tela Full HD, memória RAM e memória de armazenamento de 32 GB e tem uma bateria de 3000 mAh, certo? Temos o J5 que não tem nenhum destaque. Temos o J7 que o destaque dele fica por conta da bateria de 3000 mAh, certo? O Moto G terceira edição não tem nenhum destaque também. Tudo dentro de um padrão, né? Padrão intermediário. Aqui nós temos intermediários premium, certo? Tudo na mesma como diz, análise, porque eles não diferem muito o preço um do outro, certo? Então os preços estão muito próximos, né? Isso aqui, lembrando, pessoal, tudo preço à vista, pagando no boleto, certo? Então aí você tem um desconto a mais, mas desconfie também das lojas que dão um desconto muito incrível aí, que você pode estar recebendo depois um tijolo aí ao invés de um celular, né? Então muito cuidado com isso, tá? O Moto G edição Turbo também não tem nada de diferente, tudo dentro do padrão, né?
E nós temos o Asus Zenfone Selfie, que se destaca na tela Full HD, memória RAM de 3 GB, memória de armazenamento de 32, temos a câmera traseira, no caso aqui não seria a traseira, seria só a frontal, o destaque, tá, de 13 megapixels, e a bateria de 3.000 mAh. Pessoal, vendo todos esses números aqui, eu vou deixar aí o vídeo aí para vocês, vocês podem dar um pause aí no vídeo, vocês analisem os números, certo? O primeiro que ganhou um destaque que foi o Asus Zenfone Selfie, porque ele ganhou destaque, pessoal. Aqui embaixo nós temos a pontuação de cada quesito. Por exemplo, a tela, cada meia polegada aqui, ou 0,2 polegadas, é a pontuação que ele ganhou. Por exemplo, 5.3 ganhou 0,3. Quem teve 5 polegadas não ganhou nada, porque é uma tela padrão, né? Quem teve 5.5 ganhou meio ponto, quem teve 5.7 ganhou 0,7 pontos aí, 0,7 décimos, né? Quem teve, por exemplo, tela de 720 ganhou 1 ponto e 1080p 2 pontos. Tela IPS Super AMOLED para todo mundo, igual aí 1 ponto para todo mundo, não teve tanta diferença. Aqui 1, 1,5, 2 e 3 dependendo da memória RAM. 1, 2 e 3 dependendo também da memória de armazenamento, tá ok? Nós temos de 8, 16 e 32. Então 1 para 8 GB, 2 para 16 e 3 para 32 GB. Nós temos aqui cartão microSD 1 para todo mundo, porque todo mundo tem, né? Temos aqui o processador. Quem é quad-core ganhou meio ponto, quem é octa-core ganhou 1 ponto. No caso aqui, quad-core, o Moto G terceira geração e o J5, certo? Android, aqui no caso, ganhou, se não me engano, aqui ganhou 2 pontos, aqui é 1 ou 2 pontos, né? Ganhou 2 pontos o K10 por ter o Android 6 e o restante tudo 1 ponto. Aqui 1 ponto para todo mundo, né? Todo mundo a mesma coisa, né? Aqui câmera de 5, 8 ou 13, 1, 2 ou 3 pontos respectivamente. Vídeos, rádio, se tem NFC sim ou não, aí ganha ponto, por exemplo, no caso o A7010, o G4 bit, o G3 e o K10. Pelo que eu vi aí nas especificações tem NFC. GPS, 1 ponto para todo mundo, né? E bateria, quem teve acima de 3.000 mAh, quem teve 3.000 ou mais, né? No caso não teve, né? Só 3.000, 1 ponto, e abaixo disso, meio ponto. O preço aqui, que eu falei para vocês, a partir de, no Google, no shopping do Google, né? A pontuação de cada um. Aqui tem um asterisco porque ele tem, além de ter uma bateria de 2.900, falando que é de 3.000, e ele é um modelo 3G, certo? O destaque ficou para o Zenfone Selfie, primeiro lugar, 20,5 pontos, 1.149, ou seja, ele se torna aqui um candidato assim para ser o melhor custo-benefício hoje desses aqui, né? Melhor custo-benefício, 1.149, junto com o Lenovo Vibe, o A7010, que teve 18,5, diferença de 2 pontos, certo? E vocês podem ver aqui que a diferença de preço é muito pequena, né? Da diferença aí de R$60, então os dois se tornam aí um bom custo-benefício. O que vem em terceiro lugar, por incrível que pareça, é o K10, né, pessoal? Ó, vocês podem ver aqui o LG K10, né? Ele vem aqui, ó. Apesar dele ter 1 GB de memória RAM, né? Que, meu, não deveria ter, né, 1 GB de memória RAM, né, para um aparelho desse, né? Mas ele pegou o terceiro lugar por causa de alguns, por exemplo, o Android, a câmera frontal, que ajudou um pouco, certo? A tela dele de ser de 0,3 a mais, né, em relação a de 5 polegadas, entendeu? Então isso ajudou bastante. Ele teve 16,8, também acaba, com esse preço, acaba se tornando um bom custo-benefício, certo? Se for, por exemplo, abaixo de R$1.000, ele é um excelente custo-benefício, mas tem um outro que está logo na cola dele aqui, que é o K5, pessoal. O K5 teve um destaque muito grande aí, lançamento mais recente da Lenovo, e está falando muito, estão se falando muito, está vendendo muito no meu canal. Está tendo uma audiência muito boa esse aparelho. Ele tem a partir de 899, o preço dele era 1.099, agora está 899. Ele teve uma pontuação de 15,5, quarto lugar. Ele junto com o K10, ele se torna um excelente custo-benefício. E digo mais, hein? Ele se torna até melhor do que o K10, apesar de
dele ter os, digamos assim, os destaques também da tela Full HD e 2 GB de RAM, ele não faz feio perante o K10. Então, provavelmente poderia ser até um empate técnico, mas pelos números não. Mas o K5, né, ele se torna um excelente custo-benefício abaixo de R$1.000. Aí nós temos aqui em quinto lugar, pessoal, o J7. Isso mesmo, muita gente pergunta ainda para mim do J7, J5. O J7 em quinto lugar, certo? É um celular um pouco mais antigo também em relação, por exemplo, ao K5, ao A7010 e até mesmo o Zenfone Selfie. Ele é um pouco mais antigo, ele não se destacou pela tela HD, mas ele se destacou pela tela ser 5.5. Ele tem 16 GB de memória, 1,5 GB de memória RAM, né? Isso se salvou um pouquinho, né? E a bateria dele é de 3.000 mAh, com preço a R$1.079. Esse smartphone geralmente é R$1.499, agora já está R$1.079. Muita gente querendo comprar. Ele se torna até melhor do que o seu irmãozinho aí, o J5, tá? Ele está em quinto lugar. Em sexto lugar, vem colado aí o LG G4 Bit, né? Que ele ganhou destaque pela tela, mas o armazenamento ele foi reprovado, né? Ele ganhou 1 ponto só. No restante, tudo dentro de um padrão, né? E ele chega a R$967, certo? Entre ele, por exemplo, e outros, eu preferiria, por exemplo, um K10 ou até mesmo que o K10 é um pouco mais evoluído, né? Mas ele não tem uma tela igual ao G4 Bit, mas pelo menos ele tem mais armazenamento, a câmera é melhor, o Android, né, a câmera frontal, o Android, então vocês tem que pesar isso um pouco, tá? E ele ficou em sexto lugar. Sétimo lugar, Moto G Turbo Edition. Ele teve destaque aí porque ele tem um processador melhor, 16 GB de armazenamento, 2 GB de memória RAM, mas ele peca na tela, né, de 720 por 1280. Tá bom? Mas no restante ele está dentro de um padrão, né? 1.190. Ele já se torna um custo-benefício muito mais alto, por exemplo, em relação ao Zenfone Selfie e até mesmo o Zenfone Selfie, o J7 e o A7010. Então, se vocês tiverem uma dúvida assim, o A7010, o J7, o G Turbo e o Selfie, ele vai ser o último, como na pontuação aqui está marcando. Ele está bem atrás desses outros três aqui que eu falei para vocês. Ele teve uma nota 14,5, por isso que ele ficou em sétimo lugar. Em oitavo lugar, o G4 Stylus, certo? Que ele é 3G. Então vocês têm que pensar, eu já descartaria logo de cara o G3 Stylus porque ele é 3G. Mas ele ficou em oitavo lugar. Nono lugar ficou o Moto G terceira geração, seguido aí do J5. Então quem tem dúvidas entre o J5 e o Moto G, o Moto G terceira geração, aí vocês podem ver que ficou meio ponto atrás só. Por que meio ponto? Meio ponto justamente por causa da memória RAM. Um tem 1,5, outro tem 2. Mas o G3 ele já está no Android, se não me engano já começou o Android 6. O J5 existe uma dúvida ainda se ele vai ser atualizado ou não. Esperamos que seja, assim como o J7, sejam atualizados para o Marshmallow. Certo? Então esses foram os destaques dos quais eu trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 smartphones para vocês, certo? O que ficou em primeiro lugar, Zenfone Selfie, em segundo lugar o A7010, em terceiro lugar o K10, certo? Então, por aqui vocês podem ter mais ou menos uma noção do smartphone que vocês queiram comprar através de um custo-benefício. Melhor custo-benefício, o Zenfone Selfie, o segundo o Lenovo Vibe, o A7010, e depois viria aí ou o K5 ou o K10, né? E também o J7, mas o J7 ele já tem aí um custo um pouquinho mais alto, né? Então é algo para vocês pensarem um pouquinho, certo? Primeiro lugar, novamente repetindo, Zenfone Selfie. Segundo, o A7010, o Lenovo Vibe, o A7010. E em terceiro ficaria entre o terceiro e quarto, né? Ficaria uma disputa bem legal, o K5 e o K10. O K5 da Lenovo e o K10 da LG. Certo, pessoal? Eu espero aí ter conseguido aí tirar um pouco das dúvidas que tem na cabeça aí de muita gente. Muita gente me pergunta esse, aquele ou esse e tal. Então, tá aí o vídeo. Espero que vocês tenham curtido, certo? Se você gostou, por favor, deixe seu joinha, que é sempre muito importante pro canal. Se você não é inscrito no canal, deixa aí o
clica lá se inscrever, certo? Deixe seu comentário também, tá bom? Obrigado, até mais e falou, pessoal!